Programa Revista Rural, um oferecimento. Bradesco, entre nós você vem primeiro. Branco, a força que o Brasil precisa. Família Randap, nossa maior tradição é evoluir sempre. CRV, Better Calls, Better Life. Olá, tudo bem? Que bom te ver aqui mais uma vez. Dá uma conferida em tudo que a gente preparou com muito carinho e especialmente para você. Rabanete é boa opção de cultivo. A água está fria? Então vamos criar trutas. E sempre uma moda de viola da boa, é claro. Começa agora para todo o Brasil o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Gosta de rabanete? Esse primo da couve e do agrião ganha cada dia mais status na salada do brasileiro e pode ser cultivado durante o ano todo. Com sabor picante, refrescante e adocicado, o rabanete é uma hortaliça rica em nutrientes. Na hora de comprar, escolha assim, lisinho, firme e sem rachadura. Com origem mediterrânea e presença constante na culinária asiática, a hortaliça é uma boa opção de investimento para a agricultura brasileira. O rabanete ele pode ser plantado o ano todo, né? Nas épocas mais quentes, nos meses, né, de verão, é onde exige um pouco mais ele ser um produto mais tolerante a doenças de solo que atacam mais nessas épocas quentes, né? E até para a qualidade de raiz, né? Ele precisa ter uma boa tolerância ali de não rachar e dar aquele formato redondinho que o mercado, que é o hábito do consumidor. Para evitar o surgimento de rachaduras no vegetal, é preciso ter cuidados com o solo. E a escolha por sementes de qualidade também fará toda a diferença. O rabanete praticamente é cultivado em diversos tipos de solos, solos mais argilosos, solos mais arenosos, então assim, ele se adapta a vários tipos de solos, né? Não é tão exigente que precisa ser um solo específico para a produção de rabanete. Nas épocas mais quentes, os produtores irrigam 1 ou 2 vezes por semana. A época de muita chuva e muito calor acaba prejudicando, que é onde o rabanete começa a rachar mais fácil, né? Mas isso daí também depende da variedade e da qualidade do produto que o produtor vai estar levando. Esse rabanete, ele é um híbrido, ele é mais tolerante para essas coisas, para mudanças climáticas, muita chuva ou épocas muito secas e para doença de solo também, ele tolera mais. Além de uma infinidade de propriedades nutricionais que promovem a saúde do consumidor, melhorando a imunidade e auxiliando no emagrecimento, o rabanete também tem um ciclo rápido, fatores que tornam a produção ainda mais atrativa. Nas épocas, vamos falar mais frias, a média de ciclos para o rabanete estar pronto de colheita é uma média de 30 a 32 dias. Nas épocas mais quentes, até com 27, 25 dias já está pronto para a colheita. O que o mercado pede para um rabanete? É esse formato bem redondo, ele tem que ter essa raizinha, que a gente fala que lembra um rabinho de rato, a coloração dele de vermelho intenso e as folhas, né? As folhas do rabanete não precisa ser aquelas folhas muito grandes, mas tem que ter uma boa sanidade de folha, porque ele é comercializado quase 100%, ele é vendido feito maço. Então ele também depende de uma qualidade boa de folha para ser feito os massinhos e a dona de casa olhar e querer levar, né? Áreas de cinturão verde favorecem a população e os produtores locais, garantindo alimentos mais frescos e saudáveis, inclusive os rabanetes. O rabanete está centrado no cinturão verde, né? Aonde tiver um cinturão verde, aí vamos falar ao redor do Brasil, sempre vai ter produtores que cultivam rabanete.
de enxertia nível ninja. Olha que bacana! Pouco espaço para guardar a colheitadeira? Não tem problema! Conhece aquele ditado, né? Família que colhe unida, permanece unida. O boi tá no cercado, não vai a lugar nenhum. Não vai mesmo? Eu não teria tanta certeza. Ajudar a superar os desafios evoluindo junto do produtor. Esse é o segredo da Bayer, que há mais de 40 anos se mantém no topo do mercado com o Roundup, uma de suas principais marcas. O Roundup vai fazer 50 anos. Ele chegou no Brasil no final dos anos 70. Na primeira etapa, junto com produtores bastante pioneiros, né, e com assistência técnica, o time da Monsanto, na época, ajudou o produtor a desenvolver o plantio direto, né? Era um problema seríssimo que ele tinha, a questão de preservação do seu solo, né? A erosão estava causando impacto para ele, e ele precisava resolver esse problema. Então, foi um produto que chegou já para ajudar o produtor a resolver um problema muito sério que ele tinha. Para garantir que ele siga no topo da mente do homem do campo, a Bayer trabalha seu marketing para garantir que todos tenham acesso ao Roundup. Com a ampliação da área agrícola brasileira, a cobertura, né, passou a ser fundamental. Você ter a capacidade de cobrir todas as regiões do Brasil e se comunicar com o teu cliente. Muitas vezes essa comunicação é feita de forma indireta. Você tem que usar alguns canais de distribuição. Muitas vezes você tem que fazer, e o melhor a fazer é você estar em frente ao seu cliente. Essa é a maneira mais efetiva. Então, constantemente, a gente tem mudado a nossa forma de acesso ao mercado com canais, com o próprio time de vendas nosso. Hoje você tem uma segmentação muito bem feita de canais por região, de agricultores por região, e a gente tem uma força de vendas exclusiva dedicada ao Roundup. Dentro da Bayer, é a única marca que tem uma força de vendas exclusiva dedicada a só um produto. Dentro da companhia, esse é o caminho a ser seguido. Atualizar sempre a conexão entre os produtos e o campo. O ponto principal é esse mix, sabe? O digital ele é muito rápido, ele é muito acessível, mas ele é muito informal, né? E às vezes você precisa trazer conteúdo. Então, quando você precisa levar mais conteúdo, mais detalhes, essa relação mais próxima é que faz a grande diferença na comunicação. Desde 1925, oferecemos soluções inovadoras em pós-colheita para você ter mais lucratividade em seu negócio. Somos líderes na América Latina e contamos com produtos e serviços personalizados e um pós-venda ágil para melhor te atender. Nessa caminhada, nosso foco sempre foi o mesmo: cuidar da vida, protegendo o que vem da terra com soluções em pós-colheita. E se for melhor esperar mais? E se eu estiver sonhando alto demais? E se o mundo nunca mais voltar ao normal? Em momentos como este, podemos acreditar que não somos bons o suficiente. Mas ninguém é bom o tempo todo. É por isso que queremos ser bons quando você precisa. Com apoio do tamanho certo, na hora e do jeito que você quer. Porque entre nós, você vem primeiro. Quando o assunto é proteção da sua lavoura, confie na família Roundup. Nós acreditamos que evoluir é fundamental e que tradição é estar no mercado há mais de 40 anos e investir em inovação para proporcionar a sua tranquilidade.
É por isso que quando o assunto é herbicida, Roundup é a primeira marca que vem à mente dos agricultores. Família Roundup. Nossa maior tradição é evoluir sempre. A truta é um peixe nobre e rende bons pratos. Seguindo alguns cuidados, ela é uma boa opção para a criação, principalmente nos estados mais frios do país. Para o produtor que quer mexer com piscicultura, mas vive em regiões mais frias no Brasil, trabalhar com espécies mais comuns e tradicionais, como a tilápia, por exemplo, é um grande desafio. Nesse contexto, criar trutas, que há 70 anos estão no país, pode ser uma opção bastante viável. A truta é um animal, não é brasileiro, né? Ele foi introduzido de regiões frias e regiões temperadas. Então a primeira vez que a truta veio para o Brasil, ela veio da Europa, principalmente da Dinamarca, e foi introduzido para povoar os rios da Serra da Mantiqueira, que nós tínhamos uma fauna muito pobre. E com isso ele foi trazido e ao longo dos anos e foi se desenvolvendo e estabelecendo. Então foram sucessões, introduções ao longo de muitos anos. E a truta só, digamos assim, o ideal dela para a reprodução é em torno de 10 graus. Mas no Brasil ela cresce bem de 13 a 17 graus de temperatura. Então os locais de reprodução de truta no Brasil são limitadas. Porém nós temos uma criação bastante disseminada aqui no Brasil, entre a região sul e sudeste, onde as águas são propícias para ela. Para qual perfil de produtor, de criador, a truta se torna uma boa opção, uma opção rentável? Para aquele que, por exemplo, tem que ter consciência de que as nossas estruturas são pequenas, locais de altitude, então tem que associar uma coisa turística, tem que agregar valor ao produto para conseguir se manter no mercado, porque o Brasil produz anualmente cerca de 5 mil toneladas de truta. Isso é pouquíssimo, não representa absolutamente nada. E nós temos o Chile do lado, de quem nós importamos muito, né? E hoje o salmão, o salmonídeo de modo geral, é a maior importação, ultrapassou até o bacalhau em termos de importação para o Brasil, né? Então se você imaginar isso, então o produtor necessariamente tem que saber que tem que ter uma área específica, tem que agregar valor e ele tem que trabalhar em cima associando o turismo, associando o pesca e pague, oferecendo um diferencial no produto. Não é só um animal de corte para consumo, ele tem que ter algumas outras opções na sua propriedade. Para a criação dessa espécie que é mais de inverno, né, de temperaturas baixas, como você disse, é possível fazer um misto de criação no mesmo lugar, na mesma propriedade, na mesma fazenda, durante o verão se criar, por exemplo, uma tilápia que gosta de altas temperaturas e no período de inverno introduzir a truta? É possível fazer essa variação ou não é possível hoje no Brasil? Não, na verdade com truta não, né? Existem assim outras espécies em pesca e pagues de águas quentes que dá para misturar, porém salmonídeo não dá, porque ela é extremamente exigente em termos de oxigênio, em qualidade de água. Então a água que é ideal para a criação de truta ela é ótima para truta, mas a água de saída, de terminação do cultivo de truta, é a água que às vezes é ideal para as outras espécies, em termos de exigências de qualidade de oxigênio, por exemplo. A tilápia, a truta morre na água da tilápia, né? Não só de temperatura, mas por questão de quantidade de oxigênio dissolvido na água. Para começar o trabalho na estação de produção, nos tanques onde os machos e as fêmeas são criados, é preciso fazer uma triagem para separar os indivíduos que estão prontos para a reprodução. Aí eles ficam armazenados aqui e daqui vai sendo criado. Aí você pega o macho e a fêmea, ele é anestesiado, e das fêmeas você tira os óvulos. Você sempre faz um grupo, não é individualizado para minimizar as diferenças, tá? Então você pega cada fêmea e analisa os ovos, mas os machos, nós usamos um grupo de 4 e 5 sêmens de macho, misturamos para fazer a fertilização, tá? Então esse é o procedimento de rotina. Aí o Antônio Donizete e o Luiz Roberto vão mostrar para vocês o passo a passo de como funciona a produção. Ó, ele retira os animais aqui, tá? Coloca no anestésico, espera ela acalmar. Quando ela acalma, ele retira um a um.
Essa é uma fêmea. Ela tem muito muco, então geralmente a gente limpa com uma toalha para tirar o excesso, ó. E ele está tirando os ovos. Ele avalia um por um se a qualidade do ovo está boa, para poder juntar os grupos de fêmeas. Ele usa aquela pinça para retirar os que não estão bons ou estão mortos. Esse lote está bom, né? Então ele tirou só alguns animais ruins e ele vai colocando ali, ó. Um detalhe importante da espécie é o tamanho dos ovos. Enquanto os de peixes nativos e marinhos são pequenos, os da truta medem em torno de 0,5 milímetros, o que permite ao alevino, após a eclosão, já comer ração. Já em termos de quantidade, uma fêmea coloca cerca de 2.000 ovos por quilo. Neuza, a desova foi feita mais ou menos 10.000, né? 10.000 ovos aproximadamente. O que o Luiz vai fazer agora? Qual que é o próximo passo? Ele vai fazer a fertilização. Nós tiramos ovos de 5 fêmeas aproximadamente, né? Tem uns 680, 700 gramas, dá uns 10.000 ovos. E aí agora ele vai colocar uma parte do sêmen de 4 machos que está homogeneizado. Ó, ele cobre por cima, devagarinho. Esse processo pode ir mexendo com calma. Isso, tá? Homogeniza bem para misturar bem o sêmen com os óvulos. E aí ele adiciona água para ativar, para fazer a fertilização. A fertilização acontece com a presença da água, aqui no caso, tá? Aí ele mistura bem, devagarinho, sempre, que é uma fase muito sensível dos óvulos, tá? Vocês viram que os ovos são bastante grandes para as outras espécies, em relação às outras espécies, ela tem de 0,5 mais ou menos milímetros, tá? Ó, ele coloca, deixa assim bem devagarinho, e aí aguarda uns 20 minutos para que ocorra a fertilização, tudo certinho. Enquanto esperávamos dar os 20 minutos, o Luiz aproveitou a oportunidade para explicar as principais diferenças entre a truta macho e a truta fêmea. A fêmea, ela é bem arredondada, né? A cabeça também arredondada, e ela, pode ver que ela é bem mais alta do que o macho. O macho, ele é como se fosse uma tábua comprido, a cabeça afunilada, e ele tem como se fosse um cachimbo, que dá a diferença de você identificar só no olhar o macho e a fêmea. Para quem quer começar a mexer com truta, a fazer a criação, tem uma indicação de começar pela fêmea ou começar pelo macho? Isso faz alguma diferença? Hoje tem uma preferência. Hoje os criadores preferem a 100% fêmea, porque ela cresce, ela chega no tamanho de consumo, no tamanho de abate de 250 gramas, mais rápido, né, do que a truta mista, que seria o normal. Porque ela, não tendo o macho nesse lote, eles não vão ter competição de comida, né? Geralmente, o lote misto, geralmente tem CC de 40% a 50%. Hoje o lote está dando quase 50% de macho. Então a competição é muito grande, né? E se só tendo fêmea, essa fêmea ela vai chegar no tamanho mais rápido de crescimento, aonde os criadores preferem o 100% fêmea. 100% fêmea, ela chega com 8 meses, ela já estaria no tamanho de abate. E você tendo esse lote misto com macho e fêmea, a competição é maior, é uma média de 1 ano a 1 ano e 1 mês para chegar nesse tamanho de abate. Com a fertilização realizada, chega a hora de fazer a incubação dos ovos. Então, ele fez a fertilização ali, agora ele esperou 20 minutos, ele vai fazer a lavagem dele para retirar todo o excesso, para preparar os ovos para serem incubados, tá? Que ele faz assim, olha isso aqui. Quais são esses excessos? São produtos assim, às vezes que sai de líquido celomático, de coisas que ficaram, o produto que eles utilizaram é uma solução salina que eles usam para melhorar a taxa de fertilização, né? E qualidade de ovo também. É uma lavagem simples. É uma lavagem simples com água corrente do local de produção, tá?
Não precisa ser água especial nem nada. Essa incubadora que nós temos é o sistema de gavetas, mas também temos outro tipo de incubadora de tubos que nós adaptamos, tá? Essa aqui é o sistema que a gente tem utilizado. E aqui nessa incubadora ele vai ficar quanto tempo? Ele fica até atingir os olhos, até aparecerem os olhos, né, que a gente chama de ovo olhado. Dependendo da temperatura, mais ou menos 18 graus, a 10 graus nesse período de reprodução, ele fica cerca de 18 dias até aparecer os olhos. Passados os 18 dias, Neuza, qual que é essa fase e daqui é que sai a comercialização então, é isso? Isso. Depois de 18 dias na incubadora, nós fazemos uma triagem, trazemos ela e olha aqui, eles estão, se você olhar num close, eles estão com manchinhas pretas. São 2 em cada ovo que são os olhos. Nós chamamos isso de fase de ovo olhado, então ovo embrionado. É o período ideal para fazer o deslocamento delas para comercialização. Alguns dá para você até inclusive ver que já eclodiram aqui dentro. Tem uns bem pequenininhos, ó, que já saíram do ovo. Aí depois que eles eclodem, depois de mais umas 2 semanas, um pouquinho, 3, eles absorvem o saco vitelínico, eles começam a subir a meada e começam a comer comida. Então elas não precisam de uma fase de alimento vivo, elas aceitam ração desde o começo. Na sequência, depois que eles eclodem, os animais menores estão aqui, para vocês terem uma ideia. Olha, quando eles absorvem, estão aqui. Eles estão aqui nessa fase, olha. Tá? E aí já começa, esse restinho aqui é de ração, já começa o treinamento e começam a se alimentar, tá? E gradualmente a gente vai dando, e nesse período é importante que você arrastoe muitas vezes, tipo assim, a cada 30 minutos é um trabalho bastante complexo, que você tem que dar a ração várias vezes por dia, a cada 30 minutos você tem que dar ao longo do dia todo, tá? O Instituto de Pesca trabalha até a recria. A partir daí, os alevinos são comercializados para aqueles que desejam seguir com a criação do salmonídeo em sua propriedade. A nossa produção anual é estimada em torno de 1 milhão de ovos embrionados, né? E esses ovos embrionados, quem tem interesse, ele liga para nós. Nós abrimos a agenda no mês de fevereiro e daí, dentro desse limite de ovos, a gente faz essa agenda, né? Anotamos o nome e o telefone de contato do interessado e daí, de acordo com o que nós vamos produzindo, a gente vai entrando em contato com esse produtor interessado, né? Então, a nossa produção, 90% é na forma de ovo embrionado 100% fêmeas, porque para quem engorda as trutas é mais viável e interessante o lote só de fêmeas. Um diferencial que facilita a comercialização e recebimento das trutas está no modo de transporte dos alevinos. Ele pode ser transportado fora da água, né? Então ele não precisa de água para o transporte, porque ele consome uma quantidade muito pequena de oxigênio, então ele vai dentro de uma caixa de isopor, a gente faz uma estimativa, então a gente pesa esses ovos e a gente vende então por estimativa no peso, né? Então o criador ele faz essa reserva, então à medida que a gente vai produzindo, a gente vende esse ovo embrionado, então ele traz a caixa de isopor, a gente pesa esses ovos, coloca no saquinho plástico e colocamos nessa caixa de isopor com uma manta acrílica e gelo em cima, então não precisa de água para o transporte. Hoje, quais são os locais, né? Como a gente estava falando, precisam ser locais mais frios, né? De que estados os produtores mais vêm buscar aqui com vocês? Então, os produtores, eles que compram ovos embrionados, as criações deles estão localizadas na região serrana, né? Aqui da Serra da Mantiqueira de São Paulo, Minas, do Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. Esses locais todos com características de baixa temperatura. Sim, daí eles têm uma temperatura de água um pouco mais baixa, né? Então, assim, como o ovo já vai estar embrionado, então a temperatura da água pode ser já acima de 10 graus. Normalmente, quando eles levam, a água deles está em torno de 12 a 13 graus, mais ou menos. Atualmente, o maior custo na produção está na ração, mas tudo depende do tipo da criação que é adotada pelo produtor.
A maioria deles é uma produção familiar, então tá o marido, a esposa e os filhos envolvidos na atividade. E daí eles moram no local, então daí esse custo é muito variável e difícil até para eu mensurar e vai depender de cada local mesmo. Por você citar a agricultura familiar, dá a entender que é uma criação acessível, então, a todo tipo de produtor. Sim, é bastante acessível. Se ele tiver uma propriedade em que ele tem uma água que tem um teor de oxigênio, é bastante interessante. Pessoal, então, a partir do momento que o produtor pega os alevinos, ele vai levar para a criação dele, para a fazenda dele. No processo de engorda, quais são os principais cuidados que ele tem que ter no manejo, no tratamento da água, na alimentação em si para a engorda desses alevinos? Na verdade, ele tem que ter, sobretudo, uma equipe bem treinada, né? Porque o manejo é tudo, na verdade. Como a gente trabalha em lugares que nem sempre a água é propícia, o teor de oxigênio não é adequado, então ele tem que ter um olho, pessoa treinada para dar alimentação, para avaliar a densidade melhor pela quantidade de água. Se no período de seca diminuiu a quantidade de água, se distribui melhor os alevinos, diminui a densidade, o manejo de arraçoamento também, tá? Então depende muito de cada propriedade, de cada situação. É importante que o tratador dos animais seja um cara bem treinado e esteja pronto para fazer esse tipo de atividade. E com todo esse trabalho, Neuza, desde da parte de vocês aqui, né, da recria, da reprodução, a parte da engorda, da parte do produtor para o abate. Hoje no Brasil o produtor ele consegue ser bem remunerado com a truta? Depende muito da agregação de valor, porque a truta não é comercializada inteira, ela é comercializada pelo menos eviscerada. Se fresca, sim, e depois se você tem ela salmonada, por exemplo, ela tem um valor agregado e um diferencial. E se você trabalha com ela maior, para sashimi, para culinária japonesa, se acaba usando lotes 100% fêmeas e triploides e salmonizadas, né, salmonadas, ela tem um preço diferente também. Então, a defumação é um outro processo que eu acho que é importante. Quem trabalha com a truta defumada, ela consegue, em relação ao preço inicial do produto, algo como quase 5 vezes o produto original. O uso dos ovos na produção de caviar também gera renda aos criadores. Para se ter ideia, no Instituto, o milheiro dos ovos é vendido entre 0,077 e 0,095 centavos a unidade, enquanto a ova fresca para caviar sai por R$ 130 o quilo. Aí, ele processado, ele pode alcançar o valor que você estipular, né? Depende da embalagem que você coloca, da apresentação, do tempo de garantia, como você faz o processamento, tá? Então, essa agregação de valor é importante para sobreviver no setor como produtor. Por não ter em toda a extensão o clima adequado para a criação dos salmonídeos, no Brasil diversos projetos aparecem como ferramentas para o aumento e aprimoramento da produção das espécies. Um deles é a utilização da barriga de aluguel. Basicamente, o que a gente faz é produzir uma espécie A usando uma espécie B como barriga de aluguel. No caso, o que a gente fez foi produzir salmão usando a truta como barriga de aluguel. Por quê? O salmão ele leva em torno de 4 ou 5 anos para atingir a maturidade sexual. Já a truta, em 2 ou 3 anos, ela atinge. Por isso, a gente consegue encurtar, né, criar um atalho aí para não só para produzir a truta, o salmão aí num tempo curto, mas também agilizar o processo de melhoramento genético do nosso salmão aqui, que ainda ele não chegou a um nível tão avançado como o salmão da Noruega, por exemplo. Na estrada, existe uma família que você pode confiar. A nova família de extra pesados Volkswagen tem a força que você precisa. A melhor rede de concessionárias do país. A qualidade e confiança que só uma gigante da indústria poderia oferecer. E o conforto e segurança que cuidam de você a cada quilômetro. Nova família de extra pesados da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Novos gigantes Volkswagen. Sob
Volkswagen. Programa Revista Rural, um oferecimento. Novos gigantes Volkswagen, sob medida para o seu negócio. Pioneer, feitos para crescer. Tortuga, uma marca DSM. Singenta e você, inovando e conectando o agro. Pioneiros são aqueles que abriram caminhos e hoje passam os ensinamentos para quem está determinado a continuar. O passado, o presente e o futuro fazem parte de nós. Um novo tempo se abre e novamente chegaremos onde ninguém nunca esteve antes. Afinal, somos pioneiros, com coragem em todos os tempos. Estava esperando pelo som da viola? Então sua espera acabou. Com vocês, mais uma performance especial da turma da UPVC. Começando mais um quadro Papo de Violeiro, aqui é a Orquestra Paulistana de Java Caipira, diretamente para a Revista Rural. E hoje uma peça muito empolgante, um corta-jaca de Zé Carreiro e Vieira. Bora nós! 1, 2, 1. Com mais de 65 anos de tradição, a DSM segue inovando e se destacando,
ao tornar a pecuária cada vez mais eficiente. A gente tem uma equipe técnica que vai ao campo e tem essa interação, né, para entender e ajudar a solucionar os problemas dos nossos produtores em termos de nutrição. Então, é por isso que a marca é tão forte e tão presente na mente dos pecuaristas. Reforçando o propósito da marca, a DSM investe em produtos que aliam bem-estar animal e sustentabilidade. Através do Bovaer, já é possível reduzir a emissão de gás metano. O bem-estar animal e também a parte de emissões, né, de gases, o bem-estar do planeta, está no propósito do que a DSM e a Tortuga fazem, né? A gente tem aí no desenvolvimento de novos produtos sempre isso em primeiro lugar. Então, eu acredito que isso também ajuda muito a imagem da empresa como um todo, já que está intimamente ligada ao seu propósito, ao DNA da empresa, trabalhar com ciência, tecnologia e no âmbito tanto para o bem-estar dos animais, mas também para o bem-estar do planeta. O programa vai ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Um forte abraço e até semana que vem! Programa Revista Rural, um oferecimento. Jacto, novos tempos, novas soluções. Kepler Weber, respeito pelo seu futuro. Elanco, líder global na produção de aditivos para melhorar desempenho. E CropLife Brasil, mostre seu valor, não use produtos ilegais.